muy bienvenidos, como dijo Vane, desde acá bueno, desde el Movimiento por las Semillas Campesinas, desde el Maela, desde el INTA, que también está, de varias organizaciones que estamos promoviendo o asumiendo un poco esta tarea de volver a activar estos webinarios que nos permiten facilitar y entender y acercarnos un poco a la temática de semilla con el objetivo de prepararnos para la feria de semillas que va a ser el 31 de julio en el Istmo del Valle, acá en la provincia. Y bueno, y también para sensibilizar, para ver las novedades que hay en semillas, para compartir experiencias. Un poco el objetivo es eso, ¿no? Son web seminarios abiertos para todo el público, digamos, ¿no? Y lo hacemos desde estos colectivos bueno, estamos trabajando hace mucho tiempo con las semillas y bueno, agradecidos desde ya. Este va a ser el primer webinario, van a haber 4 o posiblemente 5, pero por ahora tenemos 4 seguros, 2 ahora en junio y 2 en julio, ¿sí? Bueno, son seminarios que están invitados varias personas, personas que son de acá de la región, de otros países, gente de otros lugares de Argentina también, y tiene, bueno, un contenido que le queríamos poner en los primeros bien práctico y de conservación y de producción, pero después otros que con temáticas, por ejemplo, vinculadas a la cuestión del extractivismo, de los agrotóxicos, las preocupaciones que tenemos sobre los modelos productivos y extractivos que hay en la provincia. También vamos a tener otros 2 seminarios que, bueno, estamos construyéndolos y llevándolos adelante. Así que, bueno, estamos hoy iniciando con este seminario que se titula Producción y Conservación de Semillas, y específicamente vamos a trabajar en la parte de porotos y batatas. Bueno, si les parece, vamos a pasar entonces a un espacio de mística, de celebración o de apertura de este webinario. Como siempre, tratamos de abrir este espacio en una forma de armonizarnos, de poder integrarnos también entre todos los participantes y en la temática, en el contexto que estamos. Decíamos que nuestro lema también tiene que ver con esto de aguardianar, que tiene que ver con la memoria, y sin dudas las semillas nativas y criollas tienen esa memoria de nuestros ancestros, tienen esa memoria rica, poderosa, de alimento, de nutrición, que no solo es el alimento que necesitamos, vamos a decir, para nuestra biología o por nuestro alimento de nutrición del cuerpo, sino también de nuestro espíritu, de nuestras emociones, de eso que nos hace sentir cuando nos encontramos en una feria de semillas, por ejemplo, ese calorcito humano, de sentirnos cerca, de sentirnos en comunidad, en red. Y eso también queremos traer hoy a este espacio donde vamos a hablar de estas batatas, de estos porotos y de lo que es la tierra, nuestra madre tierra, que sostiene tanto aquí en este planeta a todos los seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos. Y en un tiempo también que, como dijimos, abrimos este espacio de celebración, de conciencia, en la Semana Continental de las Semillas, que es del 26 al 1 de agosto a nivel de nuestro movimiento Maela también, que queremos estar cerca de todos esos guardianes y guardianas de nuestra Latinoamérica, que también sabemos que algunos ya comenzaron y también sabemos que algunos van a continuar después del mes de agosto. Tantos países, tantos territorios
donde están poniendo tanto amor, tanto cuidado, de hace muchos años también, junto a la agroecología y al buen vivir. En este mes también que celebramos un nuevo ciclo, la entrada de un invierno, la entrada de un verano por aquellos otros lados, y que por estos lados el invierno nos invita también a esa reflexión de qué tenemos adentro, el cuidado de lo que es interno, del abrigo, del fueguito, de eso que nos hace sentir también como en un espacio de reposo muchas veces, muy diferente a lo que es, por ejemplo, la primavera o el verano. Entonces, también en ese contexto queremos traer este primer webinario, poder también sentirnos con esa libertad de hacer preguntas en cuanto a este tema, aprovechar a nuestros expositores, expositora, que cordialmente, amorosamente, gentilmente están aquí presentes y que podamos hacer de este espacio un espacio nutritivo de aprendizaje y de conciencia. Bueno, entonces, bueno, estamos acá ya para arrancar y bueno, aprovechando que está nuestros invitados, vamos a agradecer a los dos expositores que están, puede ser que se sume un tercero también, pero bueno, en este caso agradecer a Andrea Rodríguez da Costa, que es de Brasil, que está visitándonos y va a hacer una intervención, y también a el agricultor Roque Rodríguez, que es de la zona de Pozo Azul. Y bueno, queríamos anticipar nomás que vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de la presentación y vamos a empezar con Roque, para que así pueda tener buena señal en el lugar a donde está y pueda compartirnos. No sé ¿Estamos si grabando? estamos grabando, se está grabando, ya está, así que Buenísimo. no sé si Silvina querés, no sé si estás ahí para presentarle a Roque. Ajá, Sí, sí, acá estamos. Ahí estamos. bueno, te damos la palabra entonces. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Desde la comisión organizadora de los webinarios, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos, por supuesto, por el tiempo, por la atención y sobre todo por las ganas de continuar aprendiendo. En este caso le vamos a dar el lugar a nuestro compañero Roque Rodríguez. Él es productor del territorio de Pozo Azul. Él se desempeña con el cargo de tesorero en la Asociación Civil de Comunidades por el Trabajo Agropecuario, la CCTA. Es un pequeño agricultor de esta zona, pero muy, muy dedicado y con un corazón muy, muy grande. Produce semillas y produce maíz, poroto, semillas de cubiertas verdes. También es productor apícola y ahora en sus últimos tiempos se está conociendo y está incursionando en el cultivo de palta. Así que Roque, si estás por ahí, te damos la bienvenida y por supuesto te escuchamos con mucha atención. Hola, Silvina, ¿todo bien? Todo tranqui. Gracias por la presentación y bueno, estamos en eso. ¿Me escuchan bien o no? Te escuchamos Sí. muy bien, Roque, gracias. Sí, sí. Bueno, sí, soy nacido y malcriado más o menos por cerca de Pozo Azul. Sí que hace que vivo acá en este lugar, en esta chacra, hace 32 años que vivo. Pertenezco a la organización CCTA, que sería Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario. Hacemos parte del MTE, que es así de Nación. Hacemos parte de Rabón. Bueno, estamos en todo. Entramos en el proyecto Raíces y hacemos parte de la Casa de Semilla. Y sí, estamos en todo, pero gracias por el apoyo de los técnicos, de los que asesoran para uno seguir mejorando nuestra producción.
Buenísimo, Roque, gracias por tu palabra. Y bueno, lo que nos convoca es un poco la producción de porotos, ¿no? Entonces, queríamos que vos nos amplíes un poco cómo están produciendo los porotos ahí, hace cuánto tiempo que están, el proceso que tienen de trabajo y de clasificación, y por ahí un poco de venta también, cómo están las variedades que tienen, también es importante. Si querés contarnos un poco eso. Sí, yo al menos, yo tengo tres variedades. Yo estoy con el poroto negro y el poroto moro, que es un poroto riquísimo, no es tan fuerte aún así como el negro, y el carioca, que sería, nosotros decimos el carioca brasilero. Eh, claro, son diferentes especies. Si yo consumía mucho el poroto negro, pero después, porque me gustaba hacer que quedaba con el caldo muy espeso y me hizo mal. Bueno, y ahí empezamos con el moro. Así. Es un poroto rápido que nosotros siempre le estamos diciendo a la gente el poroto del pobre, porque vos plantás y en 60 días ya tenés, de 60 a 70 días tenés tu cosecha. Y sale bien rápido, sí. El poroto negro ya tiene un ciclo más largo, vamos a decir, pero ahora, justo ahora que cosechamos, gracias a Dios que corrió bastante bien el tiempo, cosechamos bastante el poroto negro. Tenemos como semilla y como para consumo tenemos. Bien, entonces, tres variedades, qué bueno. Ahí estamos pasando unas imágenes bueno, algunas fotos que nos mandó Roque un poco de la producción que hacen ahí. Y bueno, contanos un poco, Roque, también si tienen dificultades con la producción, con la conservación de esa semilla. ¿De dónde viene esa semilla? Que vos te acuerdes si es de tu familia o viene de la organización. Y bueno, y si tienen algunos problemas de eso de conservar, le atacan mucho los bichos, ¿cómo hacen? Sí, nosotros intercambiamos. Yo agradezco mucho después que empecé a participar en la feria, fue un logro muy importante. La feria de semilla tenía que ser, no sé, tenía que ser un patrimonio, no sé cómo te voy a decir, pero la feria de semillas se logra mucha semilla que se perdió, porque a veces uno se pierde la semilla, porque yo tenía mucha semilla, pero después llegó un tiempo que planté tabaco, y ahí cuando plantás tabaco, vos dejás de plantar la semilla que tenías. Y logré el poroto moro ese, conseguí en la feria de semillas, porque son importantes las ferias. Yo creo que la feria hay muchas cosas que yo conseguí en la feria. Y sí, tenemos que cuidar el gorgojo. Como semilla, el poroto no es tan problemático como el maíz. Porque el poroto, si está agujereado de gorgojo, germina. Pero para consumo no hay forma de consumir un poroto que tiene, vamos a decir, ni los chanchos no quieren comer el poroto que tiene mucho gorgojo. Para semillas sí se puede plantar y reproduce, pero para consumir tiene que tener otra conservación. Nosotros hacemos una conservación, eh, poner en el freezer. Si tenemos un freezer, dos freezer grandes sería, y ahí ponemos más o menos un mes ahí adentro y sacamos. Y ahí te aguanta no tiene problema de gorgojo, porque si no, si uno quiere vender un producto bueno, tiene que ser de buena calidad. Así es. Bien, buenísimo. Entonces, le ponen la frisa y con eso estamos. ¿Alguna otra particularidad? Los cuidados, por ahí, cuándo lo siembran, en qué época, para la gente que por ahí está interesada en plantar.
¿Cuántos kilos producen? Por ahí también estaría bueno. ¿Cuántos son los productores que se dedican a la producción de poroto ahí en la organización? No, claro, hay varios cuidados. Hay que se puede cuidar en la botella, en tambor. Claro, se puede hacer varios manejos para no tener el problema de gorgojo. Pero si vos tenés freezer, si nosotros tuviera una cámara grande, se podía hacer eso. Porque se puede poner en tacho de 200 litros y bueno, y poner con alcohol ahí el algodón mojado, eso, y hacer el proceso, pero nosotros ya no, a veces no queremos estar haciendo así, ponemos en el freezer más rápido, de que tratamos de hacer más ágil las cosas. Y por otro, en la chacra, eh, como, no sé cómo le puedo decir, pero es como el maíz. Si no hay maíz, no hay país. Y el poroto, no sé cómo se puede decir, pero es así. Nosotros acá consumimos mucho poroto. Acá vamos a decir, por más que haya carne en la mesa, pero el poroto tiene que estar ahí. Ese es el tema. Y las personas que quieren producir poroto, nosotros sembramos en agosto a veces. En agosto, el tema es la cosecha. Sembrar en agosto y a veces justo cuando necesita cosechar, llueve mucho. Nosotros estamos sembrando muy poco en agosto. Dejamos más para sembrar en enero, porque ahí no hay que agarra mucho el tema de la lluvia, porque el poroto no es como el maíz. El maíz vos podés dejar ahí en el rosado, no hay problema. El poroto no, el poroto si tiene que cosechar, tiene que cosechar. Y más o menos te sale el poroto, nosotros acá más o menos 1.500, 2.000 kilos por hectárea más o menos sale. O si pone 15, 16 kilos más o menos por hectárea, a veces más, depende. Cuando es en agosto se planta más lejos y en Mausí si planta en enero se planta más cerca, y ahí el poroto viene más rápido y no es que sea tan alto, porque así cuando en agosto nosotros decimos que es la parte temprana, y en enero la parte del tarde, y ahí el poroto no es que crece muy alto las plantas, se puede plantar más cerca. Y el poroto es un producto que se puede usar en la tierra, se puede hacer el poroto y el maíz, se puede hacer sin problema, se puede hacer los dos, tener dos cosechas en la misma tierra. Cualquier cosa me pregunta porque yo estoy ahí nomás. Si me permiten un ratito voy a leer unas preguntas del chat. En el caso acá, Julia Delgado, bueno, le parece muy interesante. Dice, me habían enseñado que con 2 días de freezer era suficiente. ¿Será que para poroto tiene que estar más tiempo? Te pregunta Roque, ¿cuánto tiempo o qué tiempo te parece a vos que debe permanecer en el freezer para conservar mejor? Yo creo, nosotros conservamos el poroto en el freezer. Para el consumo nuestro, te viene en casa, el poroto está en el freezer. No sacamos, pero se puede sacar, sí, se puede, porque el calor, acá en nuestra zona, el calor es muy alto. A veces cuando es frío, se puede manejar eso. En menos días en el freezer y sacas. Pero el calor, el que hace el daño La comparación del tamaño. Y hay que cuidar, sinceramente, nosotros a veces nos reímos, pero es así, hay que cuidar el tema de la siembra, hay que cuidar cuando vas a sembrar, no hay que sembrar en luna mala, y germine en luna mala, porque si no, porque el gorgojo entra por la flor, porque uno siembra en luna mala o sí, y ahí pasa eso de entrar el gorgojo y a veces uno cosecha el poroto nosotros hicimos rosado, ahí ya tiene gorgojo. Eso es el tema, hay que cuidar eso. Son cosas, son pequeños detalles, pero son el paso muy importante que el productor tiene que saber, porque si no termina cosechando una mala producción y decir, mira, yo planté esa semilla y no me sirve. Pero a veces son malos manejos que se hacen.
Gracias, Roque. Otra pregunta de David Sánchez dice, ¿tienen a la venta semillas de poroto? ¿Cómo o dónde contactar para ver disponibilidad? Sí, tenemos. Gracias a Dios. A pesar del clima, sí tenemos. Algo sí, no mucho, pero sí tenemos, sí, algo de semillas. Sí. Bueno, lo vamos a poner en contacto entonces a David con vos. Si nos permitís, le vamos a pasar tu contacto. También acá Edith pregunta cuál es el poroto moro y recién estábamos justamente pasando unas imágenes para que se puedan identificar los porotos que mencionó recién Roque. Mariano Blas dice, ¿cuál es la luna mala? La luna mala es la nueva. Ah. No, esa es la luna mala. Dice que la luna nueva es mala para todo. No para pescar, sí. La luna mala para pescar es buena, porque no. Pero para la producción es la mala, que no hay que germinar en esa luna. Porque ahí está el problema. Nosotros tratamos de... Claro, el poroto no es como el maíz. El maíz nosotros no manejamos otra cosa. El poroto no. El poroto cuando llega la cosecha hay que cosechar. Vamos a decir, el poroto tenía que plantar, que germinase en la menguante y cosechar en la menguante, pero la producción de poroto no es eso. Poroto es, vos cuando tiene que cosechar, porque si no viene una lluvia y se te va tu producción. Porque si, imagínate, si nosotros hacía ese tema, nosotros iba a evitar mucho problema del gorgojo. Pero el poroto no es así que uno puede decir, bueno, yo planto que germine en la luna menguante y vamos a cosechar en la luna menguante. No, porque llega la cosecha, tenemos que ir a cosechar porque viene la lluvia y se pudre todo. Y el poroto después que germina, porque nosotros decimos, como está la compañera de Brasil, nosotros acá tenemos un refrán, decimos que el poroto cuando está con la pistolita, porque él hace ese ya no sirve más. Así es, el poroto ya no anda, él cuando cocina queda feo. Eso es el caso que se puede decir, pero no se puede manejar la cosecha, o sí. Se puede manejar la planta y no la cosecha. Bueno, muchas gracias, Roque. Vamos, si los compañeros me permiten, continúo leyendo estas preguntas porque me parece que son muy interesantes y también un poco el sentido de estos webinarios tiene que ver con poder que los productores puedan justamente contar toda esta experiencia y toda esa sabiduría, ¿no? Entonces, en el buen sentido de la palabra, aprovechar estos conocimientos y esta experiencia en el día a día y quizás pueda ser replicado y pueda ayudar a otros productores. En este caso, pregunta Adela, dice, las semillas de poroto es una leguminosa, dice, los productores que no tienen freezer, ¿cómo la pueden conservar? ¿Querés contestar la voz, Roque? En el caso de que no tengan freezer los productores, ¿cómo pueden conservarla a la semilla, no? Se puede conservar en botella de gaseosa, o sí. Claro, en botella de gaseosa se pone en botella de gaseosa, se pone el algodón con el fuego ahí adentro y ahí se cierra eso. Bueno, eso se puede conservar. Pero nosotros no queremos trabajar porque es más fácil cargar en la bolsa y tirar en el freezer que estar ahí, porque eso te lleva tiempo así. Claro, pero si no tiene freezer se puede hacer eso, se puede manejar ese caso. Bueno, solamente para agregar un poquito a tu comentario, esto que vos te estás refiriendo es para que se pueda consumir el oxígeno que está dentro de la botella, completar hasta el borde con semillas, que no quede nada de espacio libre, y ahí se pone, puede ser una vela prendida o puede ser un pedacito de algodón impregnado en alcohol,
y se cierra, ¿no? Y una vez que se consumió todo el oxígeno, se apaga el fueguito y así se pueden conservar las semillas. En este caso es muy importante considerar que esas semillas que ingresaron a ese recipiente, que puede ser una botella, que puede ser un balde, que puede ser algo cerrado herméticamente, lo importante es que esas semillas ingresen sanas, ingresen sin el huevito, sin que el gorgojo haya puesto huevos, porque de lo contrario, si no, va a permanecer ahí adentro y va a sobrevivir. Y otra cuestión muy importante es que esté seco, ¿no? Eso, donde ingresó semilla húmeda, se arde, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, son cuidados previos a el ingreso de la semilla al recipiente en el cual nosotros vamos a poner esa semilla. Tal cual. Roque, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuántos días dura el ciclo productivo? Vos hoy mencionaste que el negro tenía un tiempo y el morito tenía otro. No sé si quieres volverlo a repetir. Sí, el moro es un ciclo más corto, sí. El moro de 60 a 70 días te cuesta la producción, sí. Puedo plantar en 45 días más o menos, ya tiene chaucha, así que se puede ir a sacar. Bueno, nosotros nos gusta comer el poroto en chaucha cuando está ahí fresquito, así. Y el poroto negro es más, hay un poroto que el ciclo es más largo, así va de 90 a 120 días más o menos el poroto negro, así. Y el caso de que usted habló de la humedad, eso el peor enemigo que tenemos en todo lado, en todo lado. Eso, por eso nosotros a veces peleamos porque si no seca, no tener la humedad suficiente, el gorgojo, ahí germina el gorgojo, porque el gorgojo entra por la flor del once y está ahí. Y si tiene humedad, y él va a nacer. Y nosotros, así, nosotros acostumbramos a guardar el poroto en chaucha. Sacamos en chaucha, así, hacemos las bolsitas y guardamos en el freezer. El freezer él no se arruina. Cuando se guarda en el freezer no necesita estar muy seco así para guardar. El freezer te congela y te hace el proceso ahí de no hacer como vamos a decir, que agarre el mofo ese, que quede feo. Roque, de paso te consulto, viste que siempre decimos que las temperaturas muy bajas y sobre todo la temperatura de freezer podría matar el embrión de las semillas, ¿no? En este caso, la semilla germina con toda normalidad, ¿no les afecta el embrión? ¿Las bajas temperaturas? Afecta. Si deja mucho tiempo, sí. Ah. Para el proceso de semilla, nosotros hicimos un golpe de frío. Un golpe de frío, 2-3 días y sacas. Y tenés porque si deja mucho, él te mata el germe del poroto. Ahí ya queda solo para consumo nomás. Súper interesante esto que comentas. Sí. Y el morito, le comento, el morito es un poroto que usted puede consumir como feijoada, ¿sí? O como ensalada. Se puede hacer los dos manejos, ¿sí? El poroto negro es más para feijoada, ¿sí? No para ensalada. Buenísimo. Bueno, Silvina y Roque, vamos pensando un poquito, si les parece, está re interesante, me parece que da para mucho, pero bueno, la cuestión es simplemente poder ir charlando con los demás expositores y dejar abierto para seguir después ampliando y preguntando, y si les parece, avanzar así. Todas las preguntas del chat vamos a ir respondiendo después al finalizar, ¿sí? ¿Les parece? Entonces avanzamos, ¿de acuerdo? Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias, Roque, Silvina. Gracias, Roque, y bueno por la señal que estuvo aguantando. Sí, pudimos escucharte bien. Gracias, lo escucho, estoy en línea.
Sí. Bueno, después si se suma el otro compañero también le podemos preguntar cosas. Bueno, entonces pasamos a nuestra invitada especial, Andrea Costa Rodríguez, que es de Brasil. Ella es ingeniera agrónoma, trabaja en la Universidad del Oeste de Paraná, en la UniOeste, que bueno, ahí nos conocimos también en Brasil y me sorprendió porque el programa que ella tiene la experiencia tenía una mesa con una variedad gigante, gigante de porotos. Entonces, bueno, charlando un poco, decíamos, bueno, compartir lo que están haciendo en Brasil, en la universidad, con el programa más orgánico. Así que, bueno, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar, por esperar este momento, adecuarte a la situación nuestra. Y bueno, también agradecer, aprovechando a todos los participantes, tenemos 54 participantes, así que bueno, muy contentos con eso. Y bueno, si también querés presentarte, ampliar tu presentación de tu experiencia, adelante, Andrea, muchas gracias. Muito obrigada, estou muito feliz pelo convite e estar aqui, né, compartilhando a minha experiência e escutando a experiência, né, dos nossos colegas. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Na hora que eu fui tirar ela, ela acabou diminuindo aqui. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Aqui. Todavía no. E agora? Ahora sí, está apareciendo. Ahora sí, colección de sementes. Ahí está. Tá. Deixa eu só pegar um ponteiro aqui para eu ir anotar. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, né? E eu espero estar aí, né? Já estou me organizando para estar aí mês que vem na feira Sementes de vocês, e levando um pouco das nossas sementes, né? Então, se tiver alguma palavra, né, errada aí, né, vocês me desculpem. Pedi até para um amigo que trabalha comigo, que é argentino, dar uma corrigida para mim, se tinha... Aí eu tinha colocado frijol, ele falou, não, lá na Argentina é poroto. E aí eu já dei uma consertada aqui. Bom, então, como você havia me apresentado, né, eu sou professora aqui da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu faço parte, né, de um grupo de pesquisa que se chama Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia, Mandioca e Agricultura Sustentável. E eu sou, como você me conheceu lá, pelo Paraná Mais Orgânico, né? Eu sou coordenadora do programa Paraná Mais Orgânico, que é um programa do governo para incentivar e ajudar o agricultor a conseguir a certificação dele de forma gratuita. Então, a gente ajuda o agricultor. Então, eu vim aqui, né, pelo convite para mostrar e falar na experiência da nossa coleção de sementes de feijão, né? Então, o que seriam sementes crioulas, né? A gente já sabe que sementes crioulas, são aquelas sementes que elas vêm passando de geração a geração, né? Tá naquela família há muito tempo, ela está adaptada àquele ambiente. Só que atrás de uma semente, né, vem toda uma história, né, cultural. Então, as sementes, elas dizem muito. E cada semente que eu coloco na minha coleção tem uma história por trás. E quando eu conheço, né, o guardião, eu fico mais feliz ainda, porque ele começa a me contar essas histórias dele. Para iniciar, eu só vou mostrar aqui, né, essa aqui
é o nosso centro vocacional, né? É o nosso CVT. Essa aqui é uma área do CVT. Nós temos uma área, por que eu vou mostrar ela? Porque é lá que eu produzo, né? Que eu multiplico os meus genótipos de feijão para poder distribuir. Então, nós temos aqui uma área de 10 hectares certificada, né? Então, só tem a produção orgânica. E é nessa área que eu que eu multiplico as sementes. Antes de falar da multiplicação, eu vou falar sobre o meu projeto. Então, meu projeto Coleção de Sementes de Feijão, ele surgiu quando eu cheguei aqui em Marechal e comecei a trabalhar com sementes. E aí eu conheci uma feira, fui convidado para ir numa feira de sementes. E essa feira de sementes é em Juti. E foi lá que iniciou, então, essa minha caminhada, né? Então, minha caminhada ainda é recente. E eu tenho ainda uma caminhada muito grande ainda pela frente com essa parte da conservação dessas sementes. Quando eu fui para Juti, eu cheguei lá, fiquei maravilhada. Um milho mais lindo que o outro, um feijão mais lindo que o outro, né? O amendoim, as pessoas, as histórias. E aí eu falei, eu vou começar a multiplicar essas sementes na instituição. E aí, pensando na multiplicação, aí nós, junto com meus colegas, né, os professores da equipe, decidi que eu iria produzir só o feijão, multiplicar só o feijão. Por quê? Porque como nós produzimos nessa área grãos orgânicos, nós produzimos milho, soja, feijão, aveia e trigo. Se eu fosse multiplicar o milho, eu teria que escalonar ele para não ter cruzamento. E eu ia manter a cigarrinha, temos muito problema com cigarrinha, né? Então eu ia manter a cigarrinha por muito tempo na área, assim a gente não ia conseguir ter uma produção muito boa. E aí eu falei, então eu vou com o feijão. Pensei em várias outras culturas, mas eu falei assim, eu não vou ter perna para tudo isso. Então a gente decidiu só o feijão. Então, aqui no CVT é onde eu faço aí a minha multiplicação. E também faço aqui na cidade, no cultivo protegido, que aquelas sementes que eu tenho poucas, eu vou multiplicando em casa de vegetação e depois eu levo para o campo. Eu estou com um probleminha só de passar aqui. Aqui, pronto. Opa, vamos voltar uma. Eu acho que tá travando aqui, eu não estou conseguindo pasar. Sí, sí, quedó trabado, pero bueno, continuamos y ahí después... Aqui. Essa aqui, então, é nossa área, tá? Nós temos toda essa área coloridinha aqui, é nossa área certificada orgânica. E aqui é a área de agricultura sustentável. Quando eu retornei de Juti, em 2003, eu plantei, eu fui no meio do ano, aí no final do ano, eu plantei a metade dessa área aqui, ó, de feijão. E aí perdi vários cultivares, vários genótipos, né? Porque aí ficou muito perto da barreira, aí meio que faltou um pouco de água, a gente não tem irrigação. Aí eu falei, não, mas eu vou continuar. Continuei indo nas feiras, continuei buscando as variedades, comecei a entrar em contato com guardiões de sementes. No outro ano, eu plantei essa área toda. Eu tinha plantado a metade, plantei a área toda. Depois eu plantei mais um pouco, até que eu peguei toda essa área e plantei feijão ano passado. Dá 0,8 hectares essa área. E esse ano, eu tô com essa área aqui, ó, verde, toda com feijão. Com várias variedades de feijão, multiplicando, né, para poder fazer a doação.
e nós tivemos nosso dia de campo, segundo dia de campo agroecológico, de feijão agroecológico, semana passada, nessa área. Ano passado, eu multipliquei mais de 50 variedades de feijão, e o meu projeto é resgatar essas variedades, multiplicar e distribuir para o agricultor. Então, nós não trocamos, nós não vendemos, nós só fazemos doação. Então, eu vou nas festas, eu vou nas feiras, a gente começa a distribuir essas sementes. Agora, a agricultura, o pessoal, o secretário da Agricultura de várias cidades já entram em contato com a gente, convidando a gente para participar dessas feiras, né, para poder distribuir. Então, assim, é bem gratificante, né? Então, para contextualizar só nossa área, por que eu vim para cá para querer fazer, né, multiplicação de sementes crioulas? Nós estamos numa região que ela é muito produtiva, né, uma área para grãos, milho e soja. Então, é uma commodity, né, o milho e soja, e também tem muito suíno e muita ave. Então, muitas indústrias aqui, e nós vimos aí extensas áreas, né? Extensas áreas. E é difícil você encontrar aqui em Marechal, andar e encontrar alguma coisa diferente. E uma coisa importante também no nosso projeto é a educação ambiental com as crianças, né? Mostrando a diversidade. E quando eu cheguei e comecei a multiplicar essas sementes, e as pessoas começaram a olhar, e a primeira coisa que perguntam quando vê aquele monte de semente é: dá para comer, né? Então, a ideia nossa aqui do projeto é que as pessoas aqui comecem a multiplicar, né, a produzir, a consumir, né, e ter uma fonte de renda extra. E o principal fator é a questão da segurança alimentar, né? Nós estamos numa região, aqui no Brasil, nós temos uma lei federal que até 2030, toda merenda escolar, ela tem que ser 100% orgânica. E aqui em Marechal, nós temos uma lei municipal que toda merenda escolar ela tem que ser 100% orgânica. Então, qual que é a minha ideia, né? A ideia da nossa equipe? Qual que é a melhor forma de conservar essas sementes? De resgatar? A semente estar no campo. É a gente distribuir e ter mais agricultores multiplicando essas sementes. Então, que é a forma mais importante. E aos pouquinhos, nós estamos conseguindo chegar nesse objetivo, tá? Então, aqui foi onde tudo começou. Na 17ª Feira de Sementes Crioulas de Juti. Então, foi lá que eu fui a primeira vez e começamos, então, e nessa feira eu levei algumas sementes de feijão que produzíamos aqui, mas não eram sementes crioulas, eram sementes comerciais, mas que está aqui. Eu tenho que bater várias vezes, eu acho que por causa das fotos está um pouco pesado. E aqui, então, não é semente crioula, mas são sementes orgânicas. E aí eu levei na feira essas sementes. Então, foi o primeiro contato, assim, onde eu tive aí o despertar de iniciar, então, hoje me considero uma guardiã de sementes. Tá? E a partir daí eu comecei em outras festas. Então, aqui eu já tinha semente que eu tinha produzido, semente crioula. Então, a gente tem aqui, nós multiplicamos e distribuímos desses pacotinhos para os agricultores poderem multiplicar nas suas propriedades, né? Então, aqui foi na Feira de Juti, e de lá para cá eu não parei de ir nas feiras, então eu estou sempre indo nas feiras, sempre indo em eventos, né? Semana que vem eu estou indo para a Jornada de Agroecologia em Curitiba, então eu estou sempre desses movimentos, né? Aqui a gente já participando de uma feira, todas sementes crioulas, né, dessa bancada aqui, ó. Então a gente já participando da feira de Dois Vizinhos,
levando para multiplicar. Aqui, na Feira de Juti, ano passado. Então, eu já levei, já participei da organização. Tá? E aqui no Paraná, tem várias feiras, né? Então, aqui é o calendário de festas e feiras de sementes. Então, todas as feiras de sementes que tem no estado, ele é liberado, então a gente vai participando dessas feiras. E a intenção nossa também é trazer aqui para o oeste do Paraná. Se a gente observar, né, as feiras elas se concentram, né, mais próximo a Curitiba. Eu estou aqui, ó. Aqui a gente não tem, né, essas feiras. Então, a ideia é trazer essas feiras para o oeste do Paraná. Vou passar aqui. E aí, como que nós fazemos distribuição? A gente está indo nos eventos e começamos, e tivemos a necessidade, aqui é uma coleção menor, né? Hoje eu estou com 450 acessos de feijão, e a gente vai multiplicando, cada ano vai multiplicando um pouco, né? Hoje eu tenho, lá em Entre Rios do Oeste, eu estou com quase 50 variedades de sementes plantadas, de variedades plantadas, aquelas lá seriam as sementes que nós vamos distribuir. Ano passado, nós distribuímos com a produção mais de 300 quilos de semente. E na casa de vegetação, eu estou também com quase 100 variedades, que é aquelas variedades que eu tenho um pouquinho só, que eu vou lá, eu ganho de um agricultor, umas 4, 5 sementinhas, aí eu vou multiplicando. E na fazendinha, também aqui em Marechal, eu tenho mais 98 variedades. Então, a gente está, todo ano, eu vou multiplicando, nem que seja 4, 5 pezinhos, para poder ir renovando a coleção. Então, essa aqui é uma parte da minha coleção, né? Aqui eu estou montando, e essa coleção a gente leva nas feiras, e as crianças ficam encantadas, né, com as cores, com os formatos. Os adultos também ficam encantados, perguntando, né? E o engraçado é que eles falam assim, mas eu conheço esse feijão. E, por exemplo, o Roque, ele mostrou um feijão mouro lá, depois eu vou mostrar o meu mouro. Para mim é o mourinho, né? O mouro é um que tem é cinza também, mas tem as rajas. E eu trabalho com acessos, então eu pego acesso da Bahia, pego acesso do Rio Grande do Sul, e eu vou fazendo pesquisas aqui no sentido de ver como que é a adaptação dessas variedades aqui, desses genótipos. E eu estou começando a caracterizar esses genótipos, porque a gente vê alguns folhetos, né, alguns catálogos, só mostra a foto da semente, mas não fala como que é o ciclo, como que é a flor, como que é, né? Então, a gente está começando a caracterizar isso. Então, aos pouquinhos, a gente vai caracterizando. A coleção que você viu é um pouquinho maior, né? Que estava lá em... Então, onde que nós multiplicamos, né? Nossas sementes. E como que nós conservamos nossas sementes? Então, nós multiplicamos em casas de vegetação. Então, essas aqui são aquelas sementes que eu tenho um pouquinho. E eu também não conheço o ciclo, o hábito de crescimento dessas plantas, né? Não tem como eu colocar no campo, sem tutorar, uma planta que tem um hábito de crescimento em determinado 4, tipo 4. E quando eu pego essas sementes, eu não conheço. E muitos catálogos, eles não falam como que é o crescimento, né? E aí, primeiro eu coloco na casa de vegetação, eu observo como que é o crescimento dessas plantas, e depois eu coloco no campo. Porque o agricultor, mesmo o pequeno agricultor, hoje, ele não quer ficar arrancando feijão na mão. Ele tem um tratorzinho lá, então ele quer o quê? Ele quer saber qual que é o cultivar que ele consegue produzir e colher com a máquina, né? Então, aí a gente está fazendo esses trabalhos. Então, aqui são 2 bolsistas que estão fazendo avaliação, né? Então, medindo tamanho de folha, cor da vagem, tamanho de vagem. Então, a gente está fazendo essas avaliações.
Demora um pouquinho, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, hoje, eu tenho muitas variedades na casa de vegetação. E aqui é lá no CVT. Então, ano passado, nós plantamos 98 parcelas de 8 metros por 8 linhas. Foi tudo na mão. Tinha mais de 50 genótipos, foi tudo na mão. Esse ano nós plantamos alguns na mão, porque era para o dia de campo, experimento, ou as variedades que a gente tinha pouquinho, e o restante a gente começou a plantar com a máquina, para otimizar o trabalho, né? Porque ano passado nós plantamos na mão, colhemos, debulhamos na mão e secamos, porque pegamos chuva na colheita. Então, foi um problema. Como que eu armazeno minhas sementes? Todas as sementes, elas são colocadas em garrafinhas, né, tampadas, identificadas, e a gente guarda na câmara fria, tá? Mas aí eu vou explicar como que a gente faz a limpeza, como que a gente mantém uma qualidade melhor dessas sementes. Como que é o manejo, né? Então, nós produzimos, então, de forma orgânica. Nosso maior problema é o mato. Então, como que é o manejo que a gente faz? Para fazer, antes da implantação da cultura, a gente faz a dessecação. E a gente desseca com a máquina a vapor, né? Então, jogando vapor quente, a gente consegue dessecar. Depois que veio a cultura, né? Então, em pós-emergência, a gente consegue passar um cultivador nas entrelinhas, só que nas linhas aí tem um problema desse mato, aí é capina, né? Então, a gente faz a capina manual. Então, nós aplicamos biológicos, né? A gente faz aplicação super magro, que é produzido lá no CVT mesmo, a gente faz o controle de pragas, faz o monitoramento com armadilhas. Então, a gente usa biológico. E aqui é a equipe, né? Então, quando precisa, a equipe vai lá para poder fazer a limpeza do mato. Tá? Aqui mostrando, né, nossa colheita ano passado. Esse ano a gente vai conseguir colher parte com a máquina também, porque como para distribuição a gente planta uma área maior. Então, essa aqui foi ano passado, então a gente colheu tudo na mão, aí pegamos uma época de chuva, colocamos todo nos bags, trouxemos entre Rios do Oeste, que é onde fica o CBT, ele fica aqui uns 30 quilômetros daqui de Marechal. E aí nós trouxemos tudo aqui para Marechal, para a universidade, colocamos no barracão, debulhamos e levamos para o laboratório. Então, foi um trabalho bem árduo, né? Foram uns 3 meses aí, bem intenso, mas a recompensa é muito boa depois. Quando você distribui a semente, quando você ganha um abraço de algum agricultor, né? E depois ele vem com outra semente para te dar. É muito bom. Então, aqui mostrando como que a gente faz lá fizemos no laboratório. Então, como era época de chuva, a gente ia colher esse feijão no campo, nós levamos para o barracão, debulhamos e colocamos em caixas. E todo dia a gente ficava revirando, né? Depois a gente debulhou, levamos para o laboratório e deixamos em cima da bancada, ia mexendo, colocando na estufa, até secar, tá? E aí a gente fazia o quê? Todo dia a gente ia lá, a gente tinha esse aparelhinho que mede a umidade, a gente media a umidade e assim a gente só guardava quando ele baixava, ele estava entre 12% e 12,5% de umidade. Esse aqui é o Mouro, nosso. Ele é um cinza com umas rajas, né, preta. Aquele cinza que o Rock mostrou pra gente é o Mourinho. E aí o engraçado é que, assim, quando eu pego
um genótipo de algum guardião, se ele falar para mim que esse daqui, ele é vermelho, ele vai ficar o nome dele como vermelho, mesmo sabendo que ele é o Moro. Por quê? É como eu falei, cada semente tem uma história por trás. Se o agricultor colocou o nome de feijão vermelho, ele vai ficar feijão vermelho. Tá? Então, aí às vezes o pessoal olha na minha coleção assim, mas olha, tá esse nome, mas não parece. Não, mas foi o agricultor que colocou. Então, a semente era dele, ele colocou o nome, ele vai ficar o nome. Então, esse aqui é o nosso feijão Moro, e ele é lindo. E ele realmente, o Mourinho também, porque ele tem um ciclo determinado. Ele não dá guia, né? Ele não dá embaraço. Ele é um feijão de moita. E feijão de moita, ele tem um ciclo mais curto que os feijões que dão embaraço. Então, aqui que a gente faz? Depois de seco, nós colocamos nessas garrafas, né? Então, são garrafas de suco, né? Ou garrafinhas de refrigerante. Nós colocamos nessas garrafas e levamos para câmara fria, tá? E depois a gente empacota assim para poder fazer a distribuição. Aqui, mostrando mais um pouquinho, Opa, o que aconteceu? Vocês continuam vendo minha apresentação? Sí, sí, Andrea, estamos viendo, estamos viendo. Porque Sim, você está tá. É que eu achei que tinha... Aqui, então, é lá no laboratório. Então, olha só. A gente ocupou, na época, o meu laboratório e o laboratório da professora Edileuza. Então, isso aqui, cada bandeja dessa é uma variedade de feijão. Ó, e aqui são aquelas que eu tinha aquele acesso, que eu tinha pouquinho, que coloquei na casa de vegetação, para poder ir aumentando, né, multiplicando essas variedades. E aqui é da estufa, então a gente seca. Eu deixava a 30 graus e até secar. E aqui é a forma que eu armazeno. Então, nós temos uma câmara fria, tanto aqui próximo à casa de vegetação que eu utilizo, quanto lá no CVT, lá entre Rios do Oeste. Isso aqui tá vazio, porque isso aqui estava cheio, tudo cheio dessas garrafas que era para multiplicação. E aí foi tudo doado. Então, ficou que era para a gente plantar. Então, isso aqui, o que é para a gente fazer doação, a gente coloca nessas garrafas maiores. E o que é a minha coleção, que eu considero como coleção base, são essas caixas aqui, ó. Cada caixa dessa cabe 49 garrafinhas de refrigerante, né? E essas garrafinhas, e cada garrafinha é um acesso diferente. Aí eu tenho as anotações, né? Então, eu cadastro elas, e eu sei onde que, se eu preciso de uma variedade, eu sei qual caixa que está pelo número delas. Então, a gente armazena. Na câmara fria, como que fica? Nós deixamos uma temperatura de 9 a 11 graus, então a temperatura ela varia de 9 a 11 graus, e uma umidade relativa de 60%. E aqui, ó, qual que é o resultado de todo esse trabalho, né? Então, muita experiência, né? Porque a gente vai conhecendo nossos feijões. Então, olha que lindo que é o Moro, né? Um cinza. Ele vai escurecendo, porque depois, com o tempo, o tegumento ele escurece, né? A casca ele escurece. Aí ele fica um pouquinho um cinza mais escuro. Mas quando a gente colhe ele fica um cinza claro assim. Ele é muito bonito. Então, aqui o feijão carnaval. Essa foto aqui são todos os nossos feijões, né? Então, esse feijão aqui é o feijão rajado. Esse feijão eu consegui, a primeira vez que eu consegui ele em 2023, lá na Feira de Juti, eu trouxe um saquinho, igual esse que eu distribuo, né? E nós já colhemos, ano passado,
fui multiplicando, colhemos aí 30 quilos desse feijão, e foi tudo distribuído. Feijão roxinho, tá? E é dessa forma, então, tenho aí uma ampla variedade, né, genética nesses feijões. Eu tenho feijão comum, eu tenho feijão de corda, né, o calpi, o fava. E aqui tá todas as nossas garrafinhas, né, que é o jeito que ficam nossas garrafinhas para poder depois multiplicar e distribuir. A minha coleção, ela fica, onde eu levo para as festas, ela fica nessas caixinhas, né? Então, são amostras dos nossos feijões. E a gente participa de várias feiras, né? Então, mês passado mesmo nós participamos de 2 feiras. Esse mês hoje mesmo minha equipe está na festa do município de Entre Rios do Oeste, participando e levando as sementes, fazendo distribuição. E o mais legal, né, quando as pessoas chegam e falam, olha, minha mãe plantava isso aqui, eu nunca mais tinha visto, né? E aí leva uma sementinha e ela planta e depois ela manda foto dos feijões. Então, é muito, muito gratificante mesmo. Esse daqui foi no Congresso Brasileiro de Agroecologia, ano passado, em outubro. Foi em Juazeiro, na Bahia. Nós levamos mais de 17 quilos, quase 18 quilos de feijão, porque não cabia mais e não dava para levar no avião. Mas cada amostra nossa tem em torno de 18 gramas, então imagina o número de amostras de feijão que nós levamos. E foi todo doado. E nesse congresso, nós levamos nossas planilhas e preenchemos as planilhas. As pessoas, elas faziam fila, esperavam para preencher a planilha, e nós fizemos um mapeamento só desse evento. Então, de todas as sementes que nós levamos, apenas Rondônia e o Amapá, que não tiveram sementes distribuídas, não tinha ninguém que levou semente. Então, assim, o Brasil todo, né, fora esses 2 estados, teve pessoas que levaram nossas sementes. Então, nossas sementes foram distribuídas, né, e nós temos que atualizar o mapa, né, porque nós temos a Argentina, que já levou nossas sementes, o Paraguai já levou nossas sementes, então, 2 caravanas do Paraguai já foram visitar. Se eu não me engano, uma da Argentina também já foi visitar o CBT, nossa produção de grãos orgânicos, e consequentemente, nossa coleção de semente, né? Então, é um trabalho que nós estamos fazendo, ele é um trabalho de formiguinha, né? Ele vai, cada dia a gente vai crescendo um pouquinho, mas nós estamos conseguindo aí resgatar e guardar um grande número, né, de genótipos de feijão. E quem quiser, a gente só entrar em contato que a gente manda essas amostras, tá? Muito obrigada. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muito obrigado también. Mucha buena experiencia, buena energía también para nosotros. Se nota mucho el esfuerzo y el trabajo de llevar eso y bueno, la especialización en los porotos que es importante, ¿no? Solo para comentar, cuando decidíamos un poco cuál iba a ser, qué semilla elegir para empezar estos webinarios, elegimos la de poroto. El año pasado fue ajo, pero este año dijimos poroto porque los porotos acá en las ferias de Misiones son las variedades que más se intercambian. Están los porotos, los maíces y después están los zapallos, las sandías. Entonces estamos haciendo unos registros y por eso queríamos traer esta posibilidad de charlar contigo y bueno, agradecerte desde ya y todo lo que estás haciendo. Y bueno, dijiste que vas a venir a la Feria de Semillas acá, así que bueno, también estamos contentos con eso. Bienvenido. Te vamos a esperar. Solo claro, no sé si habilitamos a las preguntas, Silvina, si hay,
o damos paso a la otra parte que sería de batata? ¿Qué les va apareciendo? Bueno, preguntas tenemos un montón. La verdad que, bueno, Enzo, comparto esto que dijiste, una experiencia súper linda. La verdad, Andrea, nuestras felicitaciones. Nada, solamente para decir que también trabajo en un equipo de investigación, en parte de los cultivos es poroto, así que me parece súper interesante y me parece que va a estar muy bueno intercambiar información, así que si les parece podemos leer parte, digamos, de las preguntas como para ir contestando antes de pasar al otro tema. Bueno, por supuesto que Beatriz consultaba acerca, Beatriz Semunich, perdón, nuestra compañera Betty, si es posible conseguir donación para las casas de semilla para poder multiplicar y volver a compartir. Sim, é possível sim. Genial. Ya vamos a entrar entonces en contacto para ver cómo lograr esto. Provavelmente até a festa, a feira de vocês, nós já vamos ter colhido parte dos nossos feijões, né? Nós temos alguma coisa ainda guardada, mas aí nós vamos colher e nós vamos levar sim. E aí a gente vai mantendo contato até lá. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, pregunta Betty también, tiempo de duración de germinación del poroto. Olha, se você armazenar bem, então assim, como já foi falado, diminuir a umidade, né? E guardar em temperaturas mais amenas, ele dura aí por muito mais de 5 anos. Agora, se você deixar no local quente, né, úmido, aí ele vai perder a viabilidade mais fácil. O que nós fazemos para guardar também? Como também já foi dito, sem caruncho. A gente faz uma seleção, então, se você vê que tem algum funguinho ou algum carunchinho que ele já está furado, a gente não guarda. Porque senão a gente acaba perdendo, mesmo na câmara fria, a gente acaba perdendo esse material. Por isso também que a gente sempre guarda em garrafas, porque se tiver uma garrafa com caruncho, ela não vai passar para as outras variedades, né? Então é sempre separado. Perfeito. Mas tem que diminuir, umidade baixa e temperatura amena. Então, a geladeira, freezer, é um ótimo local para armazenar. Só que dependendo do volume, né, a gente não consegue. Mas o que os produtores fazem? Eles colocam em garrafa PET, realmente retira o oxigênio, né, com um chumacinho de algodão, põe fogo lá e depois veda. Coloca alho, coloca cinza de fogão, né, pimenta. Então, tem várias receitinhas que o pessoal utiliza para conservar esse feijão. Betty sigue consultando acerca, ¿cuál es el nombre del poroto amarelo? O amarelo tem vários nomes. Tem bico de ouro, enxofre, bolinha amarelo, feijão canário. Então, cada um chama de um jeito, mas é bem comum encontrar como bolinha amarelo e o feijão canário. Ele é amarelinho. Ele é bem redondinho. Bien. Silvia Canela dice, bueno, transmite las felicitaciones, dice, qué maravilla. Una pregunta, el poroto al lado, dice que la vaina es rizada, plantan en Brasil, es de origen asiático. Y agradece la presentación. No sé si es una pregunta o es un comentario que está haciendo. Lo entiendo más como un comentario. Poroto alado? Qual que seria o feijão alado? Poroto alado. De vaina rizada, dice. Es más un comentario, entiendo, porque
por la forma de escribirlo. Lucas consulta también sobre la posibilidad de obtener material bibliográfico generado a partir de este proyecto. Cartillas, catálogos, si uno puede acceder a esos materiales. Sim, esse meu projeto, a gente tem um financiamento pela Itaipu, né, binacional. A Itaipu, ela financia nosso projeto, e no final do nosso convênio, que seria julho do ano que vem, cada professor entrega, né, um livro, algo. E a parte do meu projeto, eu quero entregar um catálogo. Nós já estamos fotografando essas variedades, e fazendo, né, multiplicando e avaliando questão de ciclo, cor de folha, cor da semente, porque você pegar uma semente mais velha, ela não vai te dar a cor real, porque o tegumento ele escurece, né? Então, assim que a gente colhe, a gente já faz a avaliação de cor, e agora nós vamos com outro projeto, começar, porque eu vi que alguém perguntou a questão da proteína, né? O feijão ele tem bastante proteína, e nós vamos... Tem um outro projeto com outro professor que nós vamos começar a avaliar o teor de proteína que tem essas variedades. Que interessante. E já começamos também, entramos em contato também no SENAC, né, no curso de gastronomia, eles começarem a elaborar pratos com esses feijões. Então, na semana passada, eles já fizeram 3 pratos no nosso dia de campo, e agora a gente vai tentar inserir no curso deles para poder... Então, bolo de feijão, bolinho, salada, farofa, para poder inserir, porque as pessoas, elas não conhecem, né? Então, se ela não experimentar, ela não vai depois consumir. E se não tem quem consome, o agricultor aqui ele acaba não produzindo, porque não tem venda, né? Então, seria um incentivo também para aumentar a procura e a produção desses tipos de feijões. Muchas gracias, Andrea. ¿Los porotos se casan? Cigarila? Não conheço. É igual eu te falei, são vários nomes, né? Cada local a gente tem um nome diferente desses feijões. E aí Andrea, acá la pregunta de Betty es si se cruzan. Sim. Não, em torno de 5%. Não é igual o milho, né? Que vai pelo vento. Mas o feijão, sim. E aí, o que acontece? Nós tomamos o cuidado também daqueles que nós vamos multiplicar, a gente pega sempre no centro das parcelas e guarda para... Então, a gente também faz a seleção. Se cruzou, aí a gente vai fazendo a seleção para poder manter aquele genótipo. Claro. Está bueno. Silvina, si te parece, vemos al próximo expositor y después seguimos con las preguntas. Porque seguramente tenemos más preguntas para la compañera, para nuestra expositora. Y también estamos esperando a nuestro compañero de Mendoza. Javier, adelante. Sí, ojalá que Leonardo nos esté escuchando, esté con nosotros. Bueno, un gusto. Veo que hay más preguntas, veo que hay muchas más preguntas y les pedimos a todos que se queden hasta el final. Yo agradezco mucho a todos los que están participando, y el espacio es para que Leonardo, de General Alvear, en la provincia de Mendoza, a quien conocemos gracias a Julia, que también es de General Alvear de Mendoza, que nos cuente su experiencia. Está bueno que hemos pasado por Misiones, por Brasil, nos vamos ahora a otra zona de nuestra Argentina, también viendo esta gran posibilidad de conjugar distintas zonas, distintos territorios, distintos cultivos, distintas formas de cultivar, de presentar y de alimentarnos. Así que ojalá nos esté escuchando. En un momento yo lo vi a Leonardo que estaba, y espero que estés, Leonardo, para contarnos tu experiencia.
así espero y ansío. ¿No estás, Leonardo? Lo que está en problema soy yo, que no anda mi teléfono. ¿Ustedes me escuchan? ¿Hola? Sí, Javier, te escuchamos. Sí. Julia, ¿vos estás escuchándome? Julia también es de General Alvear, en un momento también estaba. Hola. Sí, Javier, te escucho. No lo llego a ver a Leonardo, pero no, ahí desde el teléfono tampoco lo había podido ver más temprano. Ahí me fijo si por WhatsApp está. Capaz que esté. Yo lo vi en un momento y hablé hoy, le escribí a la tarde, me dijo que no había problema, yo también lo estoy llamando y no se comunica. Por ahí tenemos, si ustedes quieren, para no interrumpir, sigan con las preguntas y yo trato de comunicarme ahora de nuevo con Leonardo, a ver si lo podemos encontrar. Pero sigan con las preguntas que había de los otros dos expositores. Yo lo llamo a ver si hay alguna dificultad. Continuamos con los porotos entonces. A ver. ¿Querés seguir, Silvina? ¿Estás? Sí, con mucho gusto. Bueno, habíamos leído creo que bastantes consultas. Acá Mariano pregunta, dice, la duda es, ¿qué plantar en invierno respecto a los porotos? Digamos, si el cultivo de poroto lo podemos hacer ahora en el invierno o debemos pasar más a lo que es primavera. A época. Olha, o feijão, ele é bem sensível à temperatura, né? Tanto temperatura alta quanto baixa. Aqui nós plantamos... aqui na nossa região, tem as da seca e das águas, né? Então, eles plantam em outubro, agosto, outubro, ou março, abril. As minhas variedades, eu vi que elas vão melhor agora, lógico, nas águas, né? Então, eu costumo plantar no final do ano os calpi, feijão de corda, porque nas águas dá muita formiga cortadeira, muito pulgão, e aí eu tenho problema depois para fazer o manejo disso, né? Porque é só com biológico. E aí mas a gente consegue, dependendo da região aqui do Paraná, a gente consegue até 3 safras. Mas o feijão, ele é muito sensível, tem muito abortamento quando as temperaturas são muito elevadas ou quando são muito baixas. Aí dá abortamento. Na temperatura baixa, a gente tem que tomar cuidado com geada, né? Andrea, en cuanto al porcentaje de proteínas, ¿han visto variación entre las diferentes variedades? Sim, só que isso é um outro projeto nosso que nós vamos iniciar agora com a colheita. Nós já vamos iniciar o teor de proteína para a gente saber qual que é o teor de proteína certinho de cada cultivar, né? De cada genótipo. Geralmente, quando você tem uma planta que ela produz grãos com uma quantidade muito maior de proteínas, ela tem uma produção menor, né? E o produtor, né, quando ele quer em grande escala, ele não tem esse interesse. E é nisso que a gente quer focar com os feijões crioulo. A gente não... Claro que nós queremos uma boa produção, mas nós queremos uma qualidade melhor, né? Pensando na segurança alimentar e nutricional, a gente quer, assim, classificar e separar aqueles feijões que a gente tem um teor de proteína maior. Mas tem diferença, sim, e esse é um projeto que nós estamos... já iniciamos, porque nós já plantamos, né? E agora, assim que colher, nós vamos... Todas as variedades, nós vamos avaliar o teor de proteína. Bien. En cuanto a la parte comestible, ¿se come solamente la semilla o han probado lo que es tallo, raíz, hoja para el consumo? ¿Puede ser también consumo animal que se pueda dar completo, no? ¿Planta completa?
O Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. el consumo, ¿es O consumo. solamente pensando en el grano o se puede también consumir tallo, raíz y hoja? Vagem e o grão, né? Que nós consumimos. Então, feijão verde, né? Que dá para você cozinhar e comer a vagem, e o grão. E é o grão, aqui, eu não sei aí na Argentina como que vocês consomem, se é mais em caldo, mas aqui dá para fazer salada, né? Ou em caldo. Então, dá para fazer vinagrete, dá para fazer bolo. Feijão dá para fazer muita coisa. Bien, sí. Noemí consulta, ¿cómo preparan, abonan y cuidan el suelo? ¿Utilizan coberturas? Sim. Nós sempre temos plantas de cobertura. Nós preferimos o plantio direto, né? Então, nossa área é com plantio direto, plantas de cobertura. Aí nós fazemos a adubação com o iorim, cama de frango, adubação nitrogenada é urina de vaca, né? Então, nós fazemos adubação orgânica no solo, mais a planta de cobertura. Muchas gracias, Andrea. E é importante que o feijão, ele tem um sistema radicular mais raso. E o feijão, ele não gosta de solo compactado, né? Então, a gente sempre tem que estar tendo plantas de cobertura para que ajuda na compactação do solo e ter uma camada de palha em cima. Muy bien. Javier, ¿tenés alguna noticia del compañero? Ninguna, lo estoy llamando. También, bueno, Julia, que recién estaba con nosotros, ya no está tampoco. Julia me está mandando un mensaje que parece que no le anda el teléfono porque no está atendiendo a ninguna. Voy a leerlo rápidamente. No está y no atiende las llamadas, así que quizás tenga alguna dificultad. Una pena porque la foto que ustedes están viendo en el flyer justamente es de la semana pasada, que estaba cosechando sus batatas y por eso, bueno, nos interesaba mucho que pudiera, la foto que están viendo ahí, ¿no? Es el martes de la semana pasada mostrando las batatas, pero puede ser que haya tenido alguna dificultad en Bauen, donde él vive, en Mendoza, y no haya podido comunicarse. Hoy en la tarde nos comunicamos y me dijo que no había problemas, pero bueno, puede ser que a veces aparece. Pero no creo que esté acá, me dice Julia, fíjate si aparece, pero creo que no está. Si no, Leonardo, si estás con nosotros, por favor, presentate. Pero no está contestando al teléfono, quizás tenga una dificultad. Y bueno, en mi nombre les pido disculpas por esta situación que, bueno, suele pasarnos. Sí, les pido disculpas a todos. Sí, excede por ahí, como bueno, hoy al principio nos pasaba con Roque, ¿no? Los lugares que por ahí hay complicaciones para la señal o cuestiones también del clima. Así que bueno, entendemos y gracias, Javier. Gracias, Andrea y Roque también. Bueno, si hay alguna pregunta más de los que están acá que quieran o algún compartir también, alguna reflexión sobre lo que estuvimos compartiendo, está abierto. Eu vi que o Davi Sanches, ele perguntou se podem fazer visita, né, entre produtores e técnicos na nossa... Sim, nós recebemos sim, e é um prazer receber, né, vocês lá. Então, nós já tivemos aí caravanas da Argentina e Paraguai lá para visitar. É só entrar em contato, pega meu contato com o pessoal aí e a gente marca uma visita lá no CBT. Buenísimo. Javier, levante la mano. Javier, adelante, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Yo, dos reflexiones. Vuelvo a pedir disculpas en nombre de Leonardo por no poder estar. Dos reflexiones para no hacer muy largo la jornada. Dos o tres frases que salieron, ¿no? La primera,
esta que cada semilla tiene una historia, y es cierto, ¿no? Cada semilla tiene una historia del que la intercambió, recuperó, enriqueció, ¿no? Hay parte seguramente en la estructura genética de las semillas de quienes, ¿no? Las atesoraron, las guardaron por algo. La frase me gustó, muy linda, cuando te estaban charlando del tema del poroto, esta idea del poroto y el caldo espeso, ¿no? La cultura ahí atrás, la comida y las búsquedas que hay con las semillas. Me gustó mucho todo lo que tiene que ver con ese atesoramiento de las prácticas, ¿no? La luna, el tema de los gorgojos, las densidades, todas estas cosas que tenemos que ir atesorando, copiando, y sobre todo lo que vimos en otros lugares, a lo mejor ir generando una cierta práctica, ¿no? Me quedo con eso, la cultura, las semillas, esta idea de los intercambios que hay entre las plantas, aún en plantas como el poroto, que se autofecundan y después se abren, hay un intercambio, una riqueza muy importante para tener en cuenta. Solo eso, me parece importante resaltar, ¿no? Las historias que hay atrás de cada semilla, las que conocemos, las que sistematizamos, y sobre todo aquellas que no conocemos. Y último, muy claro la idea de cómo también se van perdiendo las semillas. Lo dijo el compañero, ¿no? A veces la entrada del tabaco, la entrada de los cultivos que millones le dicen de renta, hacen que se pierdan las semillas, y por suerte, lo comentó muy claramente, la feria debe ser un patrimonio, decía, ¿no? Porque ahí se recuperan semillas que habíamos perdido. Esto también valorar no solamente el atesoramiento familiar, comunitario, sino el que hacemos en la feria, ¿no? Como instancia de fiesta y de intercambio. Bueno, buenísimo, buenísimo, Javier. Muchas gracias por ese resumen tan lindo y con esas dos cuestiones que coincidimos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, por ahí que quedó en el tintero, aprovechando que ya está Andrea, una pregunta para Roque, si alguien quiere hacer, para aprovechar este tiempo, el micrófono está abierto, los mensajes también. El chat está abierto también. Si hay alguna otra, vamos a mirar el chat un ratito. ¿Qué dice? Perdón, acá hay una pregunta de Jesús que dice, ¿usan siembra escalonada? Andrea, ¿no? Es la pregunta, ¿usan siembra escalonada? ¿Y cuál es la distancia de siembra entre variedades en el marco del 5% de entrecruzamento? Então, como eu falei, a gente faz o plantio e a gente descarta a bordadura. A gente pega o centro. O ideal seria 5 metros para ter uma segurança. Mas o feijão, ele cruza. Pouco, mas ele cruza. Né? Porque, apesar dele se autofecundar, se tem alguma abelha, uma mangaba que passa nas folhas, elas acabam fazendo cruzamento. Eu não entendi o que é, usam siembra escalonada, o que seria isso? En diferentes fechas. Diferentes? Fechas, en diferentes fechas. Em datas diferentes. Ah, tá, não. Se a gente faz escalonamento de data, não. Para o feijão, não. A gente planta tudo na mesma época. Porque nós plantamos em outubro, né? Agosto, outubro, e março, abril. Nós temos um problema de seguir certinho a época, porque nós dependemos de dessecar a área. E como nós dessecamos a área ou com a máquina a vapor, ou com o eletroherb, que é aquela máquina que dá choque, né, e mata a planta daninha, eles quebram muito. E algumas vezes a gente precisa plantar e tem que dessecar e está quebrada a máquina.
e aí atrasa um pouco, né? Então, esse ano, por exemplo, atrasou porque a máquina estragou e depois não choveu. Aí a gente foi plantar já mais para o final de abril. Acá Mariano dice, en base a la pregunta que había hecho anteriormente, si se plantaba poroto en invierno, y la respuesta fue que el poroto era sensible a las altas y bajas temperaturas, extremas estamos hablando. Entonces él dice, ahí se me fue la pregunta, ¿en invierno no hacemos nada? Bueno, en este caso me tomo el atrevimiento de responder. Yo no sé, Mariano, de qué zona sos, pero por ejemplo, generalmente, por lo menos aquí en Misiones, en invierno, se utilizan los cultivos de servicio o los cultivos de cubiertas para mantener ese suelo cubierto justamente, para lograr un poco el equilibrio y tener cultivos como puede ser vicia, como puede ser nabo, o puede ser, por ejemplo, trigo, que es un cultivo de invierno, que lo puedes usar tanto como un cultivo de servicio, como también para obtener granos, ¿no es cierto? Semillas. Lo importante es mantener en el invierno el suelo cubierto con cultivos que nos aporten materia orgánica, que nos aporten nutrientes y evitar de repente que ese suelo se nos llene de capuera, como decimos acá en Misiones, ¿no es cierto? Entonces eso nos ayuda a mantener un poco el suelo vivo y con los nutrientes necesarios para prepararlos para un cultivo de primavera a verano. No sé, Andrea, si querés compartir algo más sobre esse comentário. Sim, é a mesma coisa que nós fazemos aqui. Aqui no inverno nós plantamos trigo, aveia e plantas de cobertura. Para preparar o solo para depois, porque tem que ter... Então, sim, fazemos mix, né, com leguminosas e gramíneas. A leguminosa é importante para fixação de nitrogênio, né? O solo, então, a gente faz a mesma coisa que vocês aí. Mariano, si vos nos querés comentar de qué zona sos, como para conocer también. Noemí dice, en el diseño de la finca, ¿cómo se tiene en cuenta la biodiversidad? ¿Cómo eu? En el diseño de la finca... perdón. Sí, le digo nomás, cuando vocês planificam a área de cultivo, como tem em conta a tua diversidade que tem? Isso. Entendeu? Não, quando eu tenho minha área de cultivo... Na área do seu cultivo é como uma finca, sim? Vocês plantam toda a diversidade de porotos que tem? Ah, tá. Se eu planto todos os genótipos que eu tenho, né? Não, então, aí não dá. Eu vou plantando, eu tô com 150 diferentes esse ano. Alguns com um volume maior e outros para aumentar, para multiplicar, para poder colocar no campo, né? Entre casas de vegetação e no campo. Mas não dá, é impossível. Aí é uma área muito grande e a gente não tem gente para ajudar, né? Falta... E vocês viram ali que a agricultura orgânica não é fácil, né? Quando tem que capinar, a gente tem que juntar todo mundo para poder livrar do mato. Por aí, para agregar, Andrea, se você quer ampliar o equipo, quantas pessoas são no seu equipo, mais ou menos, de voluntários e gente permanente, e depois qual é a região onde você está morando e o programa faz... não é perto de Foz do Iguaçu, para que a gente tenha uma ideia de onde é. Nossa equipe, nós somos 8 professores, nós temos 2 pós-doc e 4 bolsistas de graduação
e 3 pessoal do campo lá no CBT. Aí nós temos depois mais alguns alunos de TCC, né? Então, orientados fora do CBT, eu tenho mais uns 4. E aí, como eu sou coordenadora do programa Paraná Mais Orgânico, aí eu coloco o pessoal, que nós somos em 6 bolsistas, aí eu coloco eles também na época do feijão para ajudar a plantar e colher feijão. E eles que ajudam a distribuir o feijão. Nós ficamos de Foz do Iguaçu aqui das 180 quilômetros. Ficamos sentido depois de Cascavel. Daqui no Paraguai, em Salto, dá 70 quilômetros. Bien, buenísimo. Sí, sabía que estamos muy cerca, por eso está bueno también, ¿no? Gracias. Bueno, parece que... ¿Hay una pregunta más ahí? Parece que hay una pregunta, sí. ¿Qué dice? Para Silvina, parece. Ah, sí. Para Silvina. Ah, Silvina. Te hacen a vos, Silvina. Ay, se me cortó la señal. Dice Silvina, ¿podrías ampliar un poquito más por qué no recomendás que la tierra se encapuere? No cumple la misma función y hasta mejor, me atrevo a decir, que cubiertas implantadas. Ah, sí, no sé si entendés, Silvina. Sí. Son formas, pareceres, quizás podemos coincidir o no. Nada, siento que por ahí con el uso, depende de cuál va a ser el cultivo, la rotación de cultivo que vas a hacer. Quizás si en primavera-verano vas a poner una gramínea, podés lograr algún equilibrio utilizando previamente una leguminosa. Me parece que se trata un poco de eso, ¿no? El aporte de nutrientes para enriquecer lo que el próximo cultivo va a quitar. No está mal que dejen el suelo natural, digamos, con la capuera o con la bueneza que se venga, simplemente es una forma de controlar, digo, es una forma de cultivo, nada más. Podemos coincidir o no. Buenísimo, Silvina, gracias. Y bueno, ahí veo que Javier, no sé si querés preguntar algo, ¿te pusiste en cámara o no? No, que habrá quedado de antes, ya lo bajo. Está bien. Bueno, vamos a ir entonces cerrando este hermoso espacio que se abrió hoy, con mucha alegría también y de poder seguir haciendo nuestros webinarios y con esta propuesta de poder también irnos para Brasil a ver esa experiencia y que Andrea nos haga el honor también de venir para nuestra feria, que traiga las semillas, que traiga los folletos, que traiga lo que podamos también seguir intercambiando y compartiendo. Bueno, agradecerle, a Roque también, que hizo el esfuerzo de conectarse y compartir su experiencia. Muchas gracias, valoramos mucho. Y invitarlos, ahí se está proyectando la próxima fecha de nuestro webinario, que es el 26 de junio. El título es Extractivismos, Agrotóxicos, Agua y Minería. Después el otro, el 10 de julio, Semillas Nativas y Criollas. Y el 24 de julio, Estrategias de Intercambio y Comercialización. ¿Sí? Así que estén atentos. Nosotros vamos a usar esta planilla de inscripción de hoy para reenviarle la información y los links para conectarse, pero también vamos a hacer un flyer convocando con cuáles van a ser nuestros invitados. Así que muchas gracias a todos por estar, por el esfuerzo, y los esperamos la próxima. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, buenas noches.
Gracias, Lucas, también por el soporte. Muchísimas gracias. Depois me mandam, se tiver algum folheto, alguma propaganda da feira para divulgar também. Invitación, te enviamos la invitación a la feria. Te enviamos la invitación, sí. A través del correo y así tenemos. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Hacen vibrar todo el plan. Musiquita. Les cuento que 16 personas se inscribieron, completaron el formulario. Bien. Genial. Sí, pero eran mucho, ¿cerraste la grabación, Lucas? Sigue grabando.